Einstein disse essa famosa frase: Deus não joga dados com o universo. No começo do século XX, havia muitas lacunas sobre a mecânica quântica. Na verdade, ainda tem, né? Einstein não era entusiasta dela e criticava contundentemente o princípio da incerteza de Heisenberg. Einstein rejeitava a noção de que os fenômenos do universo poderiam ser intrinsecamente probabilísticos. Por isso disse a metáfora: Deus não joga dados com o universo. Pois o resultado obtido ao se jogar dados é algo probabilístico. E como estavam falando de algo grandioso, como as leis que governam o universo, ele falou a palavra Deus, mas em um sentido figurado, ou seja, essa frase é uma metáfora. Agora, imagine alguém falar: Einstein disse Deus não joga dados. Como Einstein disse isso, como mencionou Deus, você deve acreditar nisso, pois afinal, quem é você para dizer que Einstein está errado? Isso é claramente um argumento de autoridade, pois se associou uma afirmação qualquer ao Einstein, tentando fazer a afirmação Deus existe ser necessariamente verdadeira. Generalizando, a estrutura lógica da falácia do apelo à autoridade é a seguinte: se apela para a palavra de alguma autoridade ou a reputação positiva de algo ou alguém a fim de validar um argumento. Nesse sentido, faremos a falácia do apelo à autoridade se tentarmos dizer que um argumento é válido, pois o associamos a ganhadores do Prêmio Nobel, instituições de prestígio como a Harvard University, ou mesmo se usamos a boa reputação da ciência na sociedade. Mas nenhum argumento é a priori válido só por estar associado a essas figuras de autoridade. Ficamos então com as sábias palavras do Carl Sagan. Um dos grandes mandamentos da ciência é: desconfie dos argumentos de autoridade. Muitos desses argumentos se mostraram dolorosamente errados. As autoridades devem provar suas contendas como todo mundo. Nesse sentido, eu digo ainda: quando fazemos ciência, usamos dados para explicar algo, e somente outros dados podem refutar a explicação. Repetindo, quando fazemos ciência, usamos dados para explicar algo, e somente outros dados podem refutar a explicação. Então, não é a vivência, não é o lugar de fala, nada disso transformará algo falso em verdadeiro. Por exemplo, se as evidências apontam contundentemente a influência genética no gênero, não é porque a Djamila Ribeiro diz que é uma construção social que isso vai mudar. A ciência não se baseia na autoridade para progredir.